Ter um participante satisfeito no seu treinamento não indica que o seu treinamento foi positivo. A pessoa satisfeita não indica que o treinamento valeu a pena. Eu vou mostrar para você aqui como que você pode avaliar realmente se o seu treinamento está valendo a pena ou não. E eu vou dizer que isso vai te ajudar a avaliar não só o seu treinamento, mas também a sua própria vida. Você pode aproveitar essas dicas para verificar se a sua vida está valendo a pena e para também modificar os seus treinamentos para realmente fazê-los valerem a pena. E isso que eu vou falar para vocês não é algo que eu esteja inventando. Na verdade, quem falou isso pela primeira vez foi um rapaz chamado Kirkpatrick, lá na década de 50. Ele estava fazendo a pesquisa de PhD dele e queria avaliar se o serviço que ele estava praticando para a comunidade através do PhD dele estava valendo a pena. Então ele criou essas 4 maneiras de avaliar o treinamento que ele estava aplicando para as pessoas e na verdade ele nunca quis espalhar isso mundo afora, mas as pessoas acharam aquilo tão interessante que resolveram copiar a maneira dele e isso está até hoje, os 4 níveis de Kirkpatrick para avaliar se os treinamentos estão valendo a pena. E se você quiser, você não precisa seguir, mas assim, eu vou dizer que existe uma grande chance de você acabar se iludindo, perdendo tempo, fazendo coisas desnecessárias nos seus treinamentos se você não avaliar pelo resultado que realmente importa. E a satisfação das pessoas não é o resultado que realmente importa no fim das contas. Ele é importante, mas não é só isso que é importante. E o Kirkpatrick colocou a avaliação dele de treinamentos em 4 níveis, sendo que o mais importante é o 4, e aí depois o 3º, depois o 2º e depois o 1º. Eu vou falar para vocês aqui cada um deles com calma. A ideia do primeiro é o que ele chama de reação. Quer dizer, é se a pessoa simplesmente olhou para você, se ela se sentiu atraída, engajada, que resolveu realmente prestar atenção em você enquanto você falava no seu treinamento. E isso tem a sua importância, isso tem muito a ver com a satisfação da pessoa, essa satisfação mais superficial que a gente coloca. Porque se a pessoa não olha para você, se ela fica só olhando para o celular, se ela acha você muito chato, se ela acha você muito monótono, se ela não quer prestar atenção em você, é muito difícil que ela aprenda alguma coisa. Esse nível de atenção básico, que é olhar para a pessoa, sentir-se interessado, é muito importante, mas não é suficiente. Porque você pode olhar para a pessoa, você pode achar aquilo curioso, mas não necessariamente você esteja aprendendo. Talvez aquilo seja só entretenimento, a pessoa talvez tenha uma roupa muito diferente, fala com um jeito muito diferente, e isso chama atenção. Ou ela até pode colocar medo nos seus participantes de treinamento, e isso chama atenção também. Não necessariamente você está agregando valor para as pessoas, mas é preciso passar por isso, por esse momento de reação. E como que você pode verificar isso? Não necessariamente você precisa ter uma pesquisa de satisfação no fim para verificar se as pessoas prestaram atenção. Porque você pode avaliar esse nível de reação simplesmente observando as pessoas. Durante o seu treinamento, verifica se elas estão prestando atenção em você, olha o olhar delas, talvez pela internet, será que elas estão querendo falar, será que elas estão com a câmera ligada se o seu treinamento for pela internet. Você pode também colocar uma pesquisa no fim das contas com perguntas sobre isso, quer dizer, perguntas como você se engajou, você acha que o treinamento é interessante, mas como isso não é o mais importante, é interessante que você não gaste tanta energia com isso. É mais interessante você observar no dia a dia se as pessoas estão olhando, porque tem outras coisas mais importantes. Os outros níveis de avaliação do Kirkpatrick são mais importantes para o que você está buscando. O segundo nível é o nível que ele chama de conhecimento. Conhecimento é se a pessoa realmente aprendeu alguma coisa a partir do que você estava falando. Então, quer dizer, ela olhou para você e ela efetivamente conseguiu entender e aprender o conceito novo que você estava passando. E isso tem sua importância, sim. Você pode medir isso através de provas, mas não necessariamente você precisa aplicar uma prova, uma provinha no final, porque existem outras maneiras mais sutis de você avaliar, porque esse também não é o nível mais importante. Ver se a pessoa aprendeu o que você está falando não é o mais importante. Depois tem o 3 e o 4. Então é interessante você avaliar o nível 2, talvez só colocando dinâmicas, verificando se elas conseguem repetir os conceitos durante o encontro, faça perguntas para as pessoas. A prova, ela tem um conceito, muitas vezes uma ideia muito pesada por trás dela. Então é interessante você evitar, as pessoas normalmente são traumatizadas com prova. Mas é importante as pessoas adquirirem esse conhecimento que você está falando, porque se elas não adquirirem as ideias, também vai ser só entretenimento. E aí a gente passa para o nível 3. Você conseguiu que elas observassem você, adquirissem o conhecimento que você está falando, e agora vem um dos mais importantes que você tem que avaliar no seu treinamento, que é a capacidade dela de aplicar. Mas antes disso eu quero te falar outra coisa.
se você quer realmente aprender a lidar com pessoas, e eu tô falando assim, seja você um líder que quer você mesmo aprender a lidar com pessoas ou quer estimular a sua equipe a ter mais capacidade de lidar uns com os outros para gerar resultado, eu acredito que esse vídeo aqui ou qualquer outro vídeo no YouTube não seja suficiente para o que você precisa, porque os vídeos não te escutam, não conversam com você. E se você quer acelerar mesmo o seu desenvolvimento, eu coloco para você duas opções que estão nos links aqui embaixo. Um é a facilitação individual, que a gente se encontra, eu com você particularmente, através da internet, em 10 encontros com técnicas de coaching e mentoria para estimular o seu desenvolvimento, escutar, colocar planos de ação práticos para você. Tá? E o outro caso também muito interessante é quando os 10 encontros não são com você, mas com sua equipe, para a gente realmente colocá-los em dinâmicas de grupo, colocar planos de ação, colocar eles para fazerem planos de ação para si mesmos, interagir com as pessoas, escutá-las. Eu acho que isso acelera muito mais as pessoas do que o vídeo, embora o vídeo seja importante, ok? Os links estão aqui embaixo, se você quiser aprofundar nessa ideia, está aqui embaixo. E aí, como eu estava falando para vocês, agora voltando, a gente tem o terceiro nível de avaliação de treinamento, que é do Kirkpatrick, que é a capacidade da pessoa aplicar aquilo. Então, eu te pergunto, você ensinou para a pessoa, não, você atraiu a atenção dela, você realmente transmitiu um conhecimento para ela, mas efetivamente essa pessoa aplicou o que você falou? Porque se ela não aplicar, aquilo vira mera curiosidade. E por que eu digo para a vida isso é importante? Porque se você está aprendendo, quer aprender, se desenvolver como pessoa, quer aprender com a vida, não adianta só você ficar observando as coisas como estão acontecendo, não adianta só você tentar aprender a lição que a vida quer te ensinar. É importante que você aplique isso também. A vida, vista como um grande treinamento, precisa de você aplicar e não só captar mentalmente as coisas. E o seu treinamento precisa passar por isso também. Se você quer que as pessoas realmente se transformem, é importante que elas apliquem o que você esteja falando. Então, para você estimular essa aplicação, lembre muitas vezes das pessoas durante o treinamento que elas precisam aplicar o que você está falando. Coloque exemplos de aplicação prática, lembre-as que durante o treinamento é só um treinamento, o mais importante depois que o treinamento acaba. E você pode colocar, inclusive agora você pode colocar indicadores e avaliações depois do treinamento. Então talvez você faça um treinamento no dia 1, seria interessante você fazer a avaliação no dia 15, no dia 30. Eu não sei exatamente quanto tempo que é necessário para as pessoas aplicarem. Você pode fazer a avaliação 360 graus, pegando a opinião de pessoas envolvidas para ver se elas acreditam que o participante está mudando o seu modo de se comportar, se ele está realmente aplicando aquilo, ou até uma autoavaliação mesmo para o participante avaliar-se depois de um tempo se ele está conseguindo aplicar. Nesse caso é interessante até você avaliar o contexto dele, o que ajuda a pessoa a aplicar, quais são as coisas que ajudam ela a aplicar, qual o comportamento do gerente que ajuda ele a se tornar uma pessoa mais eficiente, quais os estímulos empresariais que ajudam as pessoas a se tornarem mais eficientes para realmente aplicar as coisas. E por fim a gente tem o nível 4, que é o mais importante de todos, mas muitas vezes não dá para ser medido isoladamente pelo treinamento. Você conseguiu no nível 1 que a pessoa prestasse atenção em você conseguiu no nível 2 que a pessoa obtivesse o conhecimento que você quis, você no nível 3 ela aplicou, mas efetivamente ela trouxe resultado. Porque pode ser que no fim das contas o que você ensinou a pessoa aplicou, mas não traz o resultado que ela queria. Então imagina que a gente está fazendo um treinamento para as pessoas ficarem mais eficientes ao usar o computador. E você ensina uma série de táticas, de técnicas para elas, mas elas não conseguem, elas aplicam, mas isso não as torna mais eficientes ao usar o computador. Isso ou um treinamento para aprender a lidar com pessoas. Elas aplicam as técnicas que você está ensinando, mas não necessariamente elas lidam melhor com as pessoas. Só que esse resultado é mais interessante ainda você ir mais profundo. Não só o resultado do treinamento em si, mas o resultado da empresa. Então, se você está numa empresa de finanças, imagina que você está num banco, esse treinamento que você ensinou, ele efetivamente consegue ajudar as pessoas a trazerem mais rentabilidade para o banco, a trazerem mais dinheiro para o banco. Acontece que muitas vezes esse resultado final que está aqui em cima, né, que seria a rentabilidade, ele é influenciado por muitos fatores. Não só o comportamento das pessoas. Pode ser que as pessoas estejam se comportando exatamente como você queira e aquilo seja positivo, mas por outra questão fora aí do mercado, o mercado como um todo ficou ruim, por isso o resultado do banco ficou ruim. É interessante sim você procurar avaliar esse nível 4 aqui em cima, mas é interessante você entender que o nível 4 é influenciado por tantas outras coisas que às vezes é preferível você ficar no nível 3
e avaliar se simplesmente as pessoas estão aplicando o que você já está falando, o que você está falando. Isso já vai muito além da maioria das avaliações de treinamento, que só verificam se as pessoas estão satisfeitas. E agora você percebe que estar satisfeito por si só não é suficiente. A pessoa precisa estar satisfeita, ela precisa ter adquirido conhecimento, mais do que isso, ela precisa ter aplicado conhecimento e ter resultado. E na sua vida também. Aprenda com a vida. Observe a vida, aprenda com a vida, aplique os conhecimentos e verifique se o que você está aplicando na sua própria vida está fazendo sentido, está trazendo mais realmente felicidade, está levando você para o resultado que você realmente quer. Tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.